meu Deus, vamos em frente. Repete comigo assim, o caminho da conquista. Eu vou falar sobre isso e talvez seja a única vez esse mês, e nem sei se vou conseguir voltar a esse assunto até o final do ano. Mas ele é muito importante para que você possa desfrutar de 3 meses em que você vai receber de Deus aquilo que não recebeu nos últimos 20 anos. Então preste bastante atenção, porque o tempo é reduzido agora à noite. Quem ouviu de manhã foi privilegiado, mas agora à noite é reduzido. E Deus quer falar com você, diga comigo. Deus quer falar com você hoje. Então gere expectativa no seu coração de que algo bom, de que algo novo da parte de Deus vai vir sobre você, e Ele vai abrir uma porta para que você possa desfrutar dos melhores 3 meses da história da sua vida. Eu estou falando com você, são os melhores 3 meses da história da sua vida. Eu acho que você não entendeu, são os melhores 3 meses da história da sua vida. Nós temos que responder a isso. E eu vou mostrar nessa noite que existe um caminho, embora eu não goste de falar sobre pontos, sobre passos, mas existe um caminho bom, que é o caminho que te leva à conquista, que te leva à fé, que te leva à vitória, que te leva ao sucesso, sei lá, você pode chamar como você quiser. Mas eu preciso chamar a sua atenção para isso. Eu estava fazendo a minha caminhada essa semana, e o Espírito Santo falou comigo que esse é o momento. Porque lá no começo do ano nós começamos a falar a respeito da importância da palavra como promessa, você vai lembrar disso. Se não conseguir se lembrar, volta nos vídeos do YouTube e você vai conseguir ouvir aquilo que foi ministrado nos primeiros meses desse ano, pelo Espírito e pela palavra. E é assim que Deus te move, através do seu Espírito e da sua palavra, porque a palavra traz para nós promessas, e cada palavra que nós a recebemos da parte de Deus como promessa, ela se transforma em uma semente, diga semente. Aonde a palavra é a semente e o meu coração é? Não, irmão, o meu coração é? O meu coração é? A boa terra, a terra fértil. Então precisa ter uma palavra, precisa ter uma promessa. É fundamental. E esse é o primeiro passo que nós precisamos entender e dar na direção da nossa conquista, da nossa vitória. De recebermos 20 anos em 3 meses, é preciso que haja uma promessa da parte de Deus, para que tudo isso possa se cumprir, porque Deus é fiel, diga, Deus é fiel. Fiel a quê? Fiel a quem? Deus é fiel à palavra dEle, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não pode mentir. Então Ele é fiel à palavra. Se existe uma promessa, Deus vai estabelecer esse tempo na sua vida e vai fazer coisas extraordinárias nesses últimos 3 meses do ano. Você crê nisso? Você crê nisso? Diz um amém aí, irmão. Diga eu creio. Então, se existe uma promessa de Deus, do mesmo Deus ou de Cristo, seu Filho, já existe um sim embutido. Tem uma promessa? Tem um sim. Tem uma promessa? Tem um sim. O grande problema é que muitos de nós desconhecem as mais de 7.000 promessas que Deus deixou para nós. E se você não conhece a promessa, você nunca vai reivindicar ela. Se você não conhece a promessa, você nunca vai tomar posse dela. Se você não conhece a promessa, você nunca vai declarar a vitória que vem sobre a sua vida a partir daquela promessa. Então é preciso entender, é preciso crer e é preciso avançar nesse assunto. Cada promessa tem um sim. E cabe a cada um de nós declarar o amém, declarar a verdade, declarar eu creio, declarar eu tomo posse, isso vai acontecer com a minha vida, Deus vai mudar a minha história. É disso que eu estou falando. E essa promessa vai gerar algo em nós, diga esperança. Não existe vida sem esperança. Uma vida sem esperança não é vida. Uma vida que você não tem uma expectativa boa de viver o amanhã, que vida é essa? E é por isso que muitas pessoas são levadas ao suicídio. Por quê? Porque perderam a esperança. Mas por que não tem esperança? Porque não tem uma promessa. Se agarram a coisas vazias, a coisas efêmeras, não tem uma promessa, não tem uma palavra, não tem algo que lhe motive. E por conta disso, não há motivo, não há razão de continuar existindo, não há razão de manter um casamento, não há razão de manter um ministério, não há razão de nada. E por isso nós temos tanto drogados, ébrios, pessoas que estão marginalizadas porque perderam a esperança. Mas por que perderam a esperança? Porque nunca receberam uma promessa. Mas diga assim, sobre a minha vida, há uma promessa. Na verdade, há muitas, mas pelo menos uma, diga pelo menos uma, vai se cumprir nesses 3 meses.
Eu creio no seu lugar, eu creio por você e declaro essa palavra sobre a sua vida, essa bênção de Deus sobre a sua vida, porque quando tem uma promessa, essa promessa gera esperança, a esperança de que algo bom, de que algo novo vai acontecer, de que algo da parte de Deus, o mover do Espírito vai acontecer, algo extraordinário da parte de Deus vai acontecer, sabe? E a Bíblia diz que a esperança produz, a esperança gera fé. Diga fé. Não existe fé se não há esperança. Se eu não espero, como é que eu vou receber? Então diga assim, promessa. Esperança. Diga fé. Quando essas três coisas caminham em sintonia, você vai receber o seu milagre. Milagre. Os milagres do Antigo Testamento, eles não eram condicionais, porque Deus ia fazer uma determinada coisa, então o povo sairia do Egito. Se Moisés não cresce o suficiente, Deus levantaria outra pessoa. Mas o povo ia sair do Egito. Mas hoje, os milagres, eles estão condicionados à sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, aumenta-nos a fé, oraram os discípulos. E Jesus contou a parábola. Semeia o grãozinho, a semente, o grão de mostarda. E esse grão, ele vai multiplicar. Né? Primeiro a planta, depois a planta com a vagem, a espiga, e depois o grão cheio na espiga. E aí a fé brotou, e o seu milagre chegou. O seu milagre vai chegar. O seu milagre vai chegar. O seu milagre vai chegar. Diz, eu creio. O seu milagre vai chegar. Tudo por causa de uma promessa. Contei de manhã lá. Alguns anos atrás, a pastora teve um problema de trombose, a perna dela ficou grandona, assim, vermelha, e as pessoas diziam, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ela entrou ali, eu ia contar isso nas costas dela. Né? E domingo passado, no final do culto, quando ela estava aqui dançando e pulando, o Espírito Santo falou comigo, olha lá minha filha. Chamou você de filha dele, eu quase fiquei com inveja. Filha dele. Mas falou, olha lá minha filha. Quem disse que ela não ia dançar para mim? Porque quando tem uma promessa, gera esperança, gera fé, e o milagre acontece. Você é capaz de entender isso? Então pega essa palavra, eu não vou ter muito tempo hoje, mas talvez essa seja a última oportunidade que eu consiga falar sobre isso com você, diretamente. Se você não pegar isso inteiramente, vai lá para o canal do YouTube, não é para dar visualização no canal, mas é para você receber essas palavras. Tem muitas lá, a respeito da semente, das parábolas, da plantação, do espírito da palavra. Deus quer fazer algo extraordinário. Não deixa passar essa oportunidade. Não deixa passar. Como dizia o pessoal da Nova Vida, que não passe de nós o teu espírito. Que seja feito entre nós, nessa geração, nesse povo, nessa igreja, em cada um de nós, esse trabalho extraordinário. Diz assim, eu creio. Vamos avançar, vamos ao texto bíblico. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, 2 Coríntios 1, 20 diz assim, pois, quantas forem as promessas feitas por Deus. Não está falando de uma promessa, não está falando de duas, está falando de tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas, todas, total quantidade, tem em Cristo, diga em Cristo, o sim. Por isso é tão importante nós compreendermos uma realidade. Sabe, existem pessoas, existem igrejas que pregam, faz isso, faz aquilo, você vai morrer, vai para o inferno, você é mau, você é pecador, você fez isso, fez aquilo outro. Esse tipo de coisa não adianta, a não ser para colocar medo nas pessoas, causar insegurança e talvez alguma resposta momentânea, mas nós precisamos entender que nós temos uma identidade e uma posição em Cristo. Por isso, 2 Coríntios 5,17, daqui a pouco no livro, se você for lendo, você vai achar, diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Por que a nova criatura? Porque está em Cristo. Então, tantas quantas são as promessas de Deus para nós, em quem? Em Cristo nós temos o sim. Por que nós temos o sim? Porque diga assim, eu estou em Cristo. Isso significa que Deus não diz não para Jesus. Ok? Se Jesus pede, Deus dá. O que é que eu tenho com isso?
Eu não vi nenhuma lâmpada acender em cima da sua cabeça. O que você tem com isso? Você está em? Se Deus não diz não para Cristo, e você está em, Ele também não vai dizer não para você. Então, tantas quantas são as promessas de Deus em Cristo, temos sim. Por que você acha que nós oramos em nome de Jesus? Para terminar a oração bonitinho? Não. Quando nós dizemos assim, em nome de Jesus, todo mundo aprendeu isso, né? Desde a escola bíblica, em nome de Jesus, você está dizendo assim, pela justiça de Cristo, eu digo amém. Não pela minha justiça, não pelo meu mérito, não por aquilo que eu faço, mas baseado na justiça de Cristo, eu digo amém. Porque eu estou em Cristo. E é o que o texto está dizendo, tantas quantas forem as promessas de Deus em... Eu tenho o sim. E o que diz no final? Porque por meio... O amém... Vamos pensar aqui, por meio, quem é Ele? Promessa, diga promessa. Hebreus capítulo 10, versículo 23, vamos avançar um pouquinho, diz assim, sem duvidar. Vamos lá? Sem duvidar. Tem dois pecados que são muito cruéis. Eu não fico falando de pecado aqui, você sabe disso. Mas tem dois pecados que são piores do que todos os outros. Menos, é claro, o pecado de não crer em Jesus, porque esse não tem salvação. Mas dentre os outros, existem dois que são terríveis. Não é roubar e nem é adulterar. Não é fazer sexo fora do casamento, nem ficar cheirando cocaína. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, não cheira cocaína não. Não faz sexo fora do casamento, perdoa o seu irmão, não roube ninguém, muito menos Deus. Isso dá quase outra mensagem. Como é que eu roubo a Deus? Perguntaram isso para Malaquias, né? Ele disse, nos dízimos e nas ofertas. Mas não é disso que eu estou falando. Lá em Apocalipse tem uma lista daqueles que não vão reinar com Cristo. E entre eles começa assim, diga, medrosos e incrédulos. Esse é o grande problema. Incredulidade e medo. O medo é porque nós olhamos para nós mesmos e não vemos capacidade em nós de ver promessas se cumprirem. E incredulidade, porque esse medo produz incredulidade. Repete comigo, sem duvidar. Sabe, quando nós recebemos uma promessa, eu oro para que você tenha uma promessa. Se não tem, eu oro para que você receba uma promessa da parte de Deus hoje. Leia a sua Bíblia até encontrar uma. Tem 7.000 lá. Você vai achar uma. Você vai conseguir. Em nome de Jesus. Até se não souber ler. Bota no áudio no celular. E deixa falar. Deus vai falar com você e vai mostrar uma promessa que diz respeito a você. Diz amém. Então, quando você recebe uma promessa, eu quero corroborar, eu quero juntar os textos, dizer em Hebreus, diz assim, não duvide, sem duvidar. O que eu faço então? Mantenha inabalável a confissão da sua esperança. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. 20 anos em 3 meses. Eu estou falando de uma promessa. E estou confessando essa promessa. Porque quando eu faço isso, eu gero esperança. Aonde? No meu coração. Porque a palavra é semente. E o meu coração é terra boa, terra fértil. Você precisa fazer a mesma coisa. E quando nós fazemos isso juntos, repete comigo, 20 anos. Em 3 meses. Nós somos a igreja, o poder de Deus, a autoridade de Deus está sobre nós, para que coisas extraordinárias aconteçam nesse lugar. Na sua vida, na sua casa, na sua família. Quem está me entendendo? Mantenha inabalável, diga inabalável. Inabalável é aquilo que não se abala. O quê? A confissão da promessa. Por que é tão importante mantermos essa promessa inabalável? Porque nós continuamente, costumeiramente, nós declaramos problemas, crises, dificuldades. Não tenho isso, não posso aquilo, não consigo aquilo, estou doente, estou fraco, parece galinha da Angola, e fica repetindo a fraqueza, estou fraco, não posso, não dá, eu quero ser crente, mas eu não tenho força.
E nós ficamos repetindo o problema, mas quando Deus fala conosco, Ele diz, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Porque quem fica confessando o problema não tem esperança, ou a sua esperança é no problema. Essa doença vai te matar. Esse pecado vai te matar. Sua família vai ser destruída. Quem pensa em falar isso está confessando a desgraça. Mas quem fala, confessa e professa a promessa. A esperança de Deus enche o seu coração. Esse é o método de Deus. Eu criei, por isso falei. Porque o bom homem, do seu bom tesouro, que é o seu coração, tira coisas boas. Porque o homem fala aquilo que tem no seu coração. O que está dentro do seu coração? Aquilo que você semeia lá. A palavra de Deus, a promessa de Deus, é isso que está no seu coração, é isso que vai fazer diferença na sua vida, é isso que vai mudar a sua história, é isso que vai fazer você diferente. E nesses últimos meses do ano, você vai viver 20 anos em 3 meses. Diz amém? Diga, mantenha inabalável. Diga, sem duvidar. A promessa. Por quê? Porque quem prometeu é fiel à sua palavra, fiel à sua promessa. Então a esperança, ela vem a partir da promessa. E quando nós manifestamos essa esperança e começamos a declarar a esperança, declarar a esperança, declarar a esperança, confessar a esperança, isso vai gerar fé. Quem disse isso? A Bíblia. Hebreus 11, versículo 1 diz assim, ora, a fé é a certeza, diga fé, é certeza. Esperança é certeza? Não, esperança é aquilo que nós projetamos e esperamos, mas a fé, ela é a certeza de que haveremos de receber. Receber o quê? Receber o quê? Então, fé é certeza. Esse lado aqui comigo, vamos fixar. Fé é certeza. Diga de novo. Certeza do quê? Diga assim, de que vamos receber. Esse lado aqui, de que vamos receber. Vocês? Agora eu pergunto, receber o quê? Aquilo que nós esperamos. Se não tem esperança, nunca vai ter fé. Conseguiu entender? Se não tem esperança, nunca vai ter fé. O hino de Israel, e você vai comigo a Israel o ano que vem, gera essa esperança no seu coração. Tem uma promessa, não é isso? E Deus vai abrir porta para você. Quando você for a Israel comigo ano que vem, você vai descobrir uma coisa. Descobri hoje, porque eu vou dizer. O hino de Israel chama-se Ha-Tikvah. Nada mais é do que a esperança. A esperança. Por isso um povo que ficou mais de 2000 anos, afastado da sua terra, sem um governo, sem um presidente, sem a sua religião, sem nada. 2000 anos depois, pode uma nação nascer num único dia? Sim, pode. E nasceu. Por quê? Porque nunca perderam a esperança. Nós também temos uma bendita esperança. A bendita esperança é de que um dia o Senhor Jesus vai vir nas nuvens, vai tocar a trombeta, vai chamar você e você vai subir com Ele. Essa é a nossa bendita esperança. E nós viveremos com Ele para sempre. Esperança. E ela vai se manifestar em forma de fé. Então existe uma promessa que gera esperança, e fé nada mais é do que a certeza de que eu vou receber aquilo que eu espero. Por isso Deus diz lá no Salmo, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Por isso o profeta diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de você. Sabe, você pensa coisas ruins a seu respeito, a respeito das pessoas que estão perto de você, mas o que o Senhor Deus diz para você é que eu é que sei que pensamentos que eu tenho a respeito de você, pensamentos de bem, de paz e não de mal, para dar para você. Tem uma versão que eu adoro, que diz assim, um futuro com esperança. Repete comigo, um futuro com esperança. Diga de novo, um futuro com esperança. Essa é a sua história, esse é o seu futuro, um futuro com esperança. E a sua esperança não está baseada na força da carne, mas no poder de Deus, na promessa de Deus e na palavra de Deus. Não importa qual seja o tamanho da sua crise, do seu pecado, do seu erro, há um futuro com esperança para você. Diz amém? Amém. Então é isso. Esse é o caminho. Diga promessa, diga esperança, diga fé e diga assim, meu milagre. E venha o meu milagre, glória a Deus.
tudo começa na promessa, e eu queria ilustrar isso na história de um homem chamado José. Diga, José. Deus te dê em dobro. Esse homem foi muito abençoado. Mas mais do que ele, foi o seu irmão Benjamim. Porque se José significa Deus te dê em dobro, Benjamim significa o filho da mão direita, aquele que propiciona 5 vezes mais. Quantas vezes mais? 5 vezes. Mas isso é uma outra história. Vamos focar aqui em José. Todo mundo conhece a história de José, né? Amém. Se não conhece, lê a Bíblia, irmão. Não vou poder contar cada detalhe porque não vai dar tempo. Não você mesmo vai reclamar depois. Essa é a história de José. E José é uma figura bíblica do próprio Cristo. Amado do Pai, odiado pelos irmãos, vendido por moedas de prata, e depois veio ser o salvador de toda a família. Quem me entendeu diz amém? Amém. Gosto muito disso. Problema do judeu e cada um com seus problemas. Mas para todos aqueles que o receberam, porque ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, e é por isso que eu posso dizer, eu sou filho de Deus, amado do Pai. Eles não quiseram, mas eu quis. Você quis. Esse é o nosso diferencial. Por isso em Cristo nós temos o... Ele foi rejeitado por aquele povo. Não será para sempre. Mas nós o aceitamos. O Evangelho chegou aos gentios, somos nós, os galileus. Jesus gosta de Betel, só tem doido. Quanto mais doido, melhor. Ele gosta disso, porque ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Gente muito certinha, não flui. Mas aqueles que são doidos, ele consegue fazer coisas extraordinárias através dessas pessoas. Irmão, eu já vi, eu não posso ficar contando história. Eu já vi crente dessa igreja botar dedo na cara de vagabundo dentro da comunidade. Já vi fazer a mesma coisa com polícia, também dentro da comunidade. É assim, é esse tipo de gente que Deus quer operar. Mas isso é uma outra história. São 20 anos de história, para contar aqui não vai dar. O capítulo 37 de Gênesis diz assim, Gênesis 37, 5 a 7. Diga, promessa. Não vamos perder o foco, promessa. Diga de novo. Certa vez José teve um sonho, diga um sonho. Esse sonho representa a sua promessa. E quando ele contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Porque ele era o filho predileto do pai, já não gostavam muito dele. Mas agora ele era um filho que recebeu promessa. Tem algum filho aqui que recebeu promessa? Olha só o que José fez. Quando ele recebeu aquela promessa através de um sonho, ele começou a fazer o quê? Diga, contar. Sabe, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Ele ouviu. E o que ele fez? Ele contou, ele falou, criei por isso, falei. Alguém diz assim, ele não devia ter falado aquilo para os irmãos dele. Aquilo só trouxe problema para ele. Você pode pensar desse jeito, é um jeito natural de se pensar, mas eu prefiro pensar de que se ele não falasse, a promessa não transformava em esperança. O que ele fez? Ele acalentou aquela palavra no coração dele. Qual era, afinal de contas, essa promessa? Olha o que o texto bíblico fala a respeito do sonho. Diz assim o versículo 7, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes dos seus irmãos se ajuntaram ao redor, diz ele assim, do meu, e se curvaram diante dele. Ou seja, ele iria reinar e governar sobre os seus irmãos. Essa era a promessa. E ele começou a contar essa promessa. E por causa disso ele foi odiado. Mas entenda que a confissão da promessa é muito importante. Declarar, sabe, não importa quem ouve a promessa, mas importa que o seu coração confie na palavra, na promessa que você está recebendo, na promessa que diz respeito à sua vida, à sua família, ao seu ministério, a tudo aquilo que diz respeito a você, diz amém. É por isso que uma das promessas assim, aonde você colocar as suas mãos, esse lugar é abençoado, aonde você pisar a planta dos seus pés, esse lugar é abençoado, isso é uma promessa. Então eu piso no meu trabalho e digo, esse lugar é abençoado, porque o Espírito está em mim, eu estou pisando aqui, eu sou como Jesus é. Então eu declarar e confessar a promessa, o meu lar é abençoado, a minha vida é abençoada, o meu trabalho é abençoado. Ele estava confessando e declarando a promessa. Não é como alguém que chega no trabalho, é segunda-feira, amanhã é segunda-feira, irmão. E você já começa saindo de casa reclamando por causa do ônibus. Vai estar chovendo, só vê problema, e depois quer receber bênção. Fecha parênteses.
José confessou a promessa. Os irmãos dele odiaram ele. E o que Deus fez? Repetiu a promessa. Diga, repetiu a promessa. Gênesis 37, 9 a 11 diz assim: depois teve outro sonho. Diga, outro sonho. E o que ele fez com o outro sonho? Não vai ter jeito, eu vou ter que abrir em Betel Oportunidades uma turma de alfabetização. A gente que não sabe ler. E ele recebeu outro sonho. E o que foi que ele fez com o sonho? Então você sabe ler. A dificuldade está em? Isso pode ser um problema. Eu não gosto de falar de problema. Mas se você não consegue falar da bênção, você pode ter uma dificuldade. Você precisa confessar a sua bênção, confessar quem você é e a identidade que você tem em Cristo Jesus, diz amém. Então ele recebeu um outro sonho. O que ele fez com o sonho? Ele contou para todo mundo. E esse sonho foi acrescido, porque agora não eram simplesmente 11 feixes de trigo que se dobravam diante dele, mas era também o sol, a lua e 11 estrelas que se curvavam na presença dele. E quando ele contou esse sonho, os irmãos e o pai, todos eles, acharam ruim, e o pai o repreendeu. Que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os irmãos tiveram ciúmes dele, mas o pai, entretanto, refletia sobre essas coisas no seu coração. O pai reflete sobre as coisas. O pai reflete sobre as coisas. Quem era o pai de José? Jacó. E ele sabe muito bem que um dia a bênção pertencia a Esaú. Mas Deus, por conta da infidelidade de Esaú, tirou a bênção e deu para ele Jacó. Então ele refletia sobre essas coisas no seu coração. Porque uma promessa, diga uma promessa, confessada, ela gera esperança, diga esperança. E a esperança é muito importante. Se você já tem uma promessa, você precisa confessá-la, porque ela vai trazer esperança para você, esperança de um futuro, esperança do poder de Deus, esperança da glória de Deus. Lembrei de uma coisa, para o Tiago e para o Felipe. Esses meninos, quando eram menores, eles tinham visão espiritual. Lembra disso? Tiago viu umas coisas esquisitas. E Felipe viu uns anjos. Dizia ele que tinha um anjo que andava em cima do meu carro. Lembra disso? Às vezes a gente cresce. Isso é uma palavra para vocês. Às vezes a gente cresce. E deixa de lado aquilo que Deus nos deu. Pois o Senhor, se vocês pedirem e se vocês quiserem, abrirão a visão de vocês, para que vocês possam ver o mundo espiritual. Só tem dois para dizer amém. Não, é só eles dois mesmo. Agora, o que vai dizer? Eu vou dizer amém por eles? Não dá, né? Mas vamos dizer amém por eles, então? Voltemos à palavra. Então, a esperança mantém o sonho vivo. Você quer sonhar? Tem que ter esperança. O profeta Jeremias, no auge da sua crise, e Jeremias ele é considerado o profeta chorão. Por quê? Porque ele viveu talvez o pior momento de Israel. O momento em que a cidade de Jerusalém caiu diante de Nabucodonosor. Os nobres foram levados cativos, outros foram mortos. E Jerusalém foi saqueada e destruída. Ele viveu essa época, ele profetizou sobre isso. E ele era tão interagido nessa questão, que ele escreveu um livro que se chama Lamentações. É onde ele fala das lamentações que ele tinha por conta das palavras proféticas que ele recebeu. Mas eu quero chamar a atenção para um versículo do livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. E eu queria que você lesse comigo. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: ajuda o apóstolo. Todavia... Ok, agora nós vamos ler bonito, todo mundo junto, em uníssono, numa única voz, ok? Todavia... Agora me ajuda em outra coisa. Levanta a mão direita.
Eu estou declarando você profeta nesse lugar, nessa hora, em nome de Jesus. Agora você vira para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: se você tem que lembrar de alguma coisa, lembre-se do que traz. Eu estou aqui num conflito, porque Jesus me mostrou uma pessoa, o Espírito me mostrou uma pessoa, que eu não vou dizer que é Dudu, que entrou aqui com conflito. Ah, disse, né? Não é esse aqui não, é aquele lá, que entrou aqui com um conflito muito grande, lembrando da dificuldade, lembrando do problema, lembrando da crise. Pois eu quero dizer para você, meu jovem, eu não vou falar olhando para você, porque quem conhece, conhece, quem não conhece, eu não vou dizer que é você, né? Eu falei de novo, eu estou muito complicado hoje, né? Se você tem que lembrar de alguma coisa, lembra daquilo que te traz esperança. E existem promessas sobre a sua vida. E não é uma só, não. Né? Mas você está dormindo com problema, sonhando com problema, acordando com problema, e o problema não é aquele. Porque você dorme com ela, sonha com ela e acorda com ela. Isso aí é alegria. Todavia, disse o profeta pelo Espírito Santo, lembro-me também do que me pode dar esperança. O que você acha que manteve José vivo durante aquele tempo todo? Essa história, a gente vai continuar lendo, ele foi vendido pelos irmãos, os irmãos queriam matar ele, queriam destruir, acabar com a vida dele. O que você acha que manteve ele vivo? Assim como José, muitas das vezes nós somos assim. Talvez não tenha alguém que queira matá-lo fisicamente, e alguns até fisicamente pode existir, por conta de envolvimentos, mas querem matar o seu sonho, querem matar a sua esperança, querem tirar a sua alegria. Mas o Senhor Jesus, quando Ele fala a respeito de Isaías 61:3, Ele diz assim: eu vou dar para você óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Ao invés de você colocar cinza sobre a sua cabeça, de lamento, eu vou colocar uma coroa sobre a sua cabeça, de autoridade, de governo, de prêmio, de poder. Amém. Então lembre-se daquilo que te dá esperança. O versículo 26, eu pulei de propósito, diz assim: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Só quem é crente com esperança, repete comigo: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Qual é essa salvação? Essa salvação é Jesus. E essa salvação de Jesus vem através das promessas que Ele fez sobre a sua vida. Tem promessa para você. Diz amém? Gênesis 37, vamos continuar na história. Jacó um dia mandou José ir atrás dos irmãos dele. E quando ele encontrou os irmãos, e os irmãos viram de longe, profetizaram sobre a vida dele sem saber. Disseram assim, o versículo 19 do capítulo 37, lá vem aquele sonhador. Repete. Lá vem aquele sonhador. Olha para mim e diz a mesma coisa. Recebo, esse sou eu. 20 anos em 3 meses. Lá vem aquele sonhador. Eles estavam falando pejorativamente, mas na verdade aquilo era uma palavra profética em cima da vida do irmão. Lá vem aquele sonhador. Lá vem aquele sonhador. Lá vem aquele sonhador. Lá vem aquele sonhador. Mas aí depois entrou a parte ruim, né? O que nós vamos fazer com ele? E diziam uns aos outros: vamos matá-lo. Outro dia eu estava pregando aqui, e o nosso bravo irmão Rony, que vai estar quarta-feira aqui na nossa aula, em nome de Jesus, ele disse para mim que o anjo, o Reuel, que está aqui comigo, ele está sempre comigo, tinha uma espada e um escudo em volta de mim. Eu não sei se ele está com a espada e o escudo em volta de mim, mas eu quero dizer que eu tenho um sonho, e que mesmo que alguém tente matar esse sonho, não vai conseguir. Dizia o pastor. Está com escudo e espada de novo? Não, né? Graças a Deus. Isso aqui é a igreja boa de crente, né? Crente. Olha só que carinha de crente tem aqui. Dá um sorriso de crente para mim. Óleo de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado.
Mas isso é para a semana que vem, quando nós falamos Betel se importa. Então, eles queriam matar o cara. Vamos matar ele, vamos ver, vamos acabar com o sonho dele. Como é que acaba com o sonho? Matando. Jesus falou a respeito do diabo, quando ele se referia a Satanás, e disse assim: o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida. E vida em abundância. Tem uma pessoa aqui, eu sei quem é, mas agora não vou dizer quem é não, porque também eu fico sem graça. Não é você não, Felipe. Felipe fica falando cara de mal para mim, acho que eu tenho medo dele. Dá um sorriso aí. Ele acha que eu tenho medo dele. Vem cá, dá um abraço aqui. Eu estou brincando com você. Levanta aí. Vamos expor você aqui agora. O pastor já agradeceu a você pelo iPhone que você correu atrás? Agradece a ele, meu. Esse cara é uma benção. O que eu estava falando mesmo? Ninguém presta atenção na pregação, né? Que era? Ah, sim, outra pessoa a ser revelada. Irmã, é uma irmã, pronto, falei, eu preciso tomar cuidado, porque senão eu vou dizer quem é. Não é Daiane, tá? Deus vai dar para você, irmã, nesses 3 meses, se você acreditar, a pessoa certa para você ter um relacionamento da parte dele. Se tiver algum irmão na mesma situação, recebe também aí em nome de Jesus. Não é uma pessoa para você transar, não. Não. Às vezes a pessoa não entende. Quando as coisas não dão certo, alguém diz não, por uma razão ou por outra, e não consegue entender que isso é livramento. Livramento. Mas Deus se importa com outra coisa, a gente prega sobre isso, senão não vai dar tempo de eu falar sobre isso. Mas o que eu estou dizendo é que Deus, nesses 3 meses, para algumas pessoas, uma eu vi claramente, vai responder essa oração. E ela tem medo de não conseguir. É difícil olhar para aqui, a pessoa fica achando assim, será que é comigo? Não sei se é com você, mas recebe aí, se é o seu caso. Diz amém. Diz amém, kitnet, mas não era você não, tá? Mas se você quer receber, recebe também em nome de Jesus. Lá vem aquele sonhador. Vamos matar ele, jogar ele num desses poços, matar um bicho e dizer para o papai que ele morreu. Que irmão, hein? Beleza, né? Porém, quando o Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dos seus irmãos, dizendo, não vamos tirar a vida do rapaz. E o que o Rubem fez? Mandou jogar ele dentro de uma cisterna. Mas uma hora Rubem saiu, foi dar um passeio, foi dar um rolé, foi ver as ovelhas, ou foi comprar pão na padaria, foi fazer alguma coisa, e vinha uma caravana de ismaelitas. Então Judá, aquele que a gente canta, leão da tribo de Judá, esse Judá aí disse assim, por que a gente vai matar ele? Vamos matar ele não, vamos vender ele. Se alguém tiver que matar, que não seja a gente. Todo mundo achou aquela história muito boa, tiraram ele de dentro da cova lá da cisterna vazia e pegaram 20 peças de prata e venderam o irmão. E esse irmão foi para o Egito, primeiro para a casa de Potifar, vendido como escravo, depois enganado pela mulher de Potifar, acabou na prisão. E a pergunta é, o que manteve José com sanidade mental para suportar isso? Diga assim, uma promessa com esperança. Porque a promessa gerava esperança. E por mais que ele passasse pelas dificuldades do dia a dia, ele nunca perdeu a visão da promessa. Ele nunca perdeu a esperança de que Deus mudaria a história dele. Deus quer mudar a sua sorte. Deus quer mudar a sua história. Você não pode perder a visão da promessa. Foram muitos anos, irmãos. Entre o momento que ele foi vendido como escravo, até o dia em que ele foi chamado à presença de Faraó, foram 13 anos. Quantos anos? 13 anos. E Deus mudou a sorte dele em um único dia. Deus vai mudar a sua sorte nos últimos 3 meses desse ano. Está te dando 3 meses, já começou. Tem gente até que já recebeu alguma coisa. Quem já recebeu alguma coisa? Deixa eu ver. Recebeu? Eu sei, tem algumas histórias, eu já recebi alguns testemunhos. E eu vou dizer mais, nós vamos selecionar testemunho nas redes para contar nos domingos aqui, ok?
Mas eu não vou chamar assim, quem tem testemunho para contar, não. Vamos selecionar, você vai contar para o seu líder de célula, compartilha, conta a sua esperança. Pode ser que ele fique com inveja de você, mas não esquenta, não. A sua esperança vai promover a fé e Deus vai fazer o milagre. Diz amém? Então, o que manteve José durante 13 anos lúcido? 13 anos lúcido. Uma promessa confessada. Eu acredito que ele dizia para o carcereiro, para o chefe do cárcere, eu estou aqui, mas eu tenho uma promessa. Deus vai me tirar daqui. Eu estou aqui, estou servindo a você, mas eu sei que o meu Deus vive e Ele vai me tirar desse lugar. Porque um dia Ele me deu um sonho. E esse sonho, contava o sonho e falava da promessa. E essa promessa manteve ele são, para que ela pudesse se cumprir um dia. Diz amém? Deus começa a agir, irmão, em cima de uma promessa. O livro de Oséias, no capítulo 2, versículo 15, tem um trechozinho do versículo que diz assim: farei do vale de Acor uma porta de esperança. Vamos repetir? Farei do vale de Acor uma porta de esperança. Acor é Acã, né, que foi apedrejado e morreu no deserto, lá na época de Moisés. Não, Acã foi na época de Josué, né, por causa das coisas que ele roubou, né, em Jericó. O lugar onde ele foi morto e depois enterrado virou o Vale de Acã, o Vale de Acor. Sabe, o que é o Vale de Acor? É quando você está passando no meio da crise, no meio do problema, no meio da dificuldade, quando as pessoas começam a falar mal de você, às vezes com razão, porque você vacilou, às vezes sem razão, porque estão simplesmente com ciúme ou com inveja de você, mas seja como for, no meio do seu vale de Acor, Deus vai transformar ele em uma porta de esperança. As pessoas aí fora, isso é para escandalizar. E alguém diz assim, eu não concordo com o que se diz, mas isso é para escandalizar, porque precisa gerar fé no coração. Você pode estar no vale de Acor, no vale do desespero, no vale da morte, no vale da sombra da morte, porque você merece estar lá. Mas isso não significa que Jesus não vá abrir uma porta de esperança no meio desse vale, porque essa porta é aberta, baseada em uma promessa, não naquilo que você é, mas naquilo que Jesus é. E Ele, diz assim, Ele quer me tirar desse vale. José nunca perdeu a fé, porque ele sabia que mesmo na prisão, às vezes você está na prisão também. José era inocente, mas às vezes nós estamos na prisão do vício, da masturbação, da pornografia, do ressentimento, do ódio. Tem uma carinha de crente, mas lá dentro. Às vezes essas coisas me espantam. Espantava, eu acho que hoje nada me espanta mais. E eu vi um irmão que era tão consagrado. Depois eu descobri que ele batia na mulher. Eu disse, meu Deus, quem pode se salvar? Mas o Espírito Santo disse, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Ou seja, não importa qual é o estado que você está vivendo, Deus quer abrir uma porta de esperança para você. Porque tem uma promessa. Deus amou o mundo, amou quem? Quem é o mundo? O mundo é o mundo. Deus não amou só o crente, não, Deus amou o mundo. E Jesus veio para morrer em favor de quem? No mundo. Qual a diferença? É que uns creem e recebem, e outros não. Mas hoje, diga hoje, a oportunidade está franqueada. Para você, para mim, para qualquer um. Sabe, isso manteve José firme, porque ele sabia que existiria em algum momento uma porta de esperança que seria aberta para ele, porque ele nunca perdeu a visão da promessa. Havia uma promessa de Deus sobre a vida dele e ele cria que aquilo ia acontecer. Você precisa crer também, conheça a promessa, crie esperança, porque essa fé vai brotar e o milagre vai acontecer na sua vida. Um dia, depois de 11 anos, um copeiro pecou e irritou Faraó. Ele e o seu parceiro, o padeiro. E eles foram para a prisão. Dizem que era uma prisão de colarinho branco. O pessoal comum não ficava lá, mas era uma prisão. E o cara teve um sonho. O copeiro sonhou e o padeiro sonhou. Vocês conhecem a história. José interpretou os dois sonhos. O padeiro foi enforcado em 3 dias.
E o copeiro foi restituído ao seu lugar também em 3 dias. Diga, 3 dias. Olha o sonho do copeiro. Gênesis 40, 12 a 15, disse-lhe José, essa é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias, dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Versículo 14, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, diga, lembre-se de mim. Diga, seja bondoso comigo. Diga assim, fala bem de mim ao faraó. E outro pedido, tira-me dessa prisão. Isso funcionou? Não. Não funcionou. Porque a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança está em Deus. Eu não estou dizendo que você não possa pedir ajuda para homens, pedir oração, até um dinheiro emprestado. O Jefinho falou de manhã, né? O pastor Jefferson falou que aquele que empresta generosamente, a sua família é abençoada. Você pode pedir ajuda, mas entenda, assim como disse Salomão, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus, vem do Senhor. Então José interpretou o sonho, porque Deus lhe deu aquele dom, a condição, e ele pediu para o copeiro, mas o que o copeiro fez? Esqueceu dele. O profeta Jeremias diz, inspirado pelo Espírito Santo, mesmo que a sua mãe se esqueça de você, os meus filhos lá em casa, eles cuidam para a mãe nunca esquecer deles. Não deixa. Não tem jeito de esquecer. Mas mesmo que a sua mãe se esquecesse de você, o profeta diz, contudo, o Senhor nunca, jamais esquecerá de vós. Porque o seu nome, diga o meu nome, está tatuado nas palmas da mão do Senhor. O copeiro esqueceu. Seu amigo pode ter esquecido. Seu pastor pode ter esquecido. Seu líder pode ter esquecido. Seu marido pode ter esquecido. Mas Deus nunca vai se esquecer. O que eu estou dizendo com isso? É que quando alguém se esquece de você, isso não se transforma em motivo suficiente. Está me entendendo? Para você abrir mão da esperança que está no seu coração. Por quê? Porque Deus... Fala de novo o nome dele. Não, vamos chamar ele de pai, que é melhor, né? Porque meu pai nunca vai se esquecer de mim. Dois anos se passaram. Quantos anos? Até que o faraó sonhou. Esse negócio de sonho é legal, né? Se José não tivesse sonhado, a família dele tinha morrido de fome. O próprio faraó teria morrido de fome. Se Faraó não tivesse sonhado também, José continuaria na prisão e o faraó e a família de José também morreriam de fome. Mas Deus traz promessas para salvaguardar a todos aqueles que creem nas promessas. Por isso gera esperança e gera fé. 2 anos se passaram e o faraó sonhou. Deus dá sonho a quem não é crente? Dá, irmão. Não tinha nenhum crente ali. Deus dá sonho para qualquer um. Deus estava trazendo revelação naquele momento. Um dia ele fez isso com Abraão, tal Abimeleque, né? E fez com o faraó de novo, né? O faraó pegou Sara. E Deus falou com ele em sonho, não toca nela, porque senão eu vou desgraçar a sua vida. Quando Deus fala, até faraó entende. Aí o copeiro lembrou. O Espírito Santo deve ter tocado nele assim, agora lembra. E bateu no cabeção dele. Pedala, Robinho. Pô. Tem um escravo hebreu. Escravo hebreu, está por aqui que é escravo hebreu, tá? Então não precisa perguntar na aula por que Hebreus é hebreu. Hebreus é de hebreu, está aqui escrito. Tem um escravo hebreu lá na derrota da cadeia. E um dia eu tive um sonho que ninguém conseguia interpretar, e ele interpretou o meu sonho, e eu estou aqui servindo novamente diante de você. E Faraó ficou feliz e disse assim, manda chamar o cara, traz ele aqui.
Num único dia, ele foi a Faraó, interpretou o sonho de Faraó, Faraó gostou dele e ele entregou o currículo para Faraó. Disse assim: Faraó, arranja uma pessoa que seja inteligente, que seja idônea, que tenha fé, que tenha conhecimento, para administrar o seu reino. Durante os 7 anos de fome, ele vai arrecadar, e depois toda a terra vai pertencer a Faraó. E Faraó olhou para um lado, olhou para o outro, deve ter olhado para a equipe dele lá, para os ministros dele, pensou assim: fulano não, Beltrano não. Quem é que eu vou arrumar igual José? Por quê? Porque ele tinha uma promessa. E disse assim: é você. Sabe, Deus quer apontar para você hoje, dizer assim: é você. Não, diz assim: sou eu. Deus está apontando, dizendo: é você. É você mesmo. É você mesmo que Ele quer abençoar. É você mesmo que Ele quer levantar. É você mesmo que Ele quer tirar de trás do monturo e colocar na frente do rebanho. É você que Ele quer colocar diante de uma posição de honra. Deus quer honrar você, porque todas as vezes que um filho dele é honrado, a glória é dele. Porque nós não somos honrados dos nossos méritos, mas nós somos honrados dos méritos de Jesus. A nossa justiça vem pela fé. Então toda vez que Ele levanta alguém, você está glorificando a Deus, está glorificando a Jesus. Entenda isso, é por isso que todas as promessas de Deus têm o sim. Porque Deus, Ele gosta muito de dizer sim para nós. Toda vez que Ele diz sim, Ele está sendo glorificado. Por quê? Porque vai dizer assim: fulano, olha a vida dele, Deus abençoou ele. Quem abençoou ele? Deus. A glória vai para quem? No final desses 3 meses, você vai ser muito abençoado. Mas não tenta usurpar a glória, não. Você vai prosperar no seu trabalho, na sua empresa, mas não acha que é a sua capacidade nem a sua inteligência. Deus vai abrir uma porta de esperança no meio do vale do desespero. Uau! Diz uau! Semana passada eu estava lendo e descobri que aquele frango, daquele velhinho, como é que é o nome do frango? KFC. O cara era crente, é por isso que vende galinha até hoje. E olha que ele vendeu a firma. Mandei para vocês, não mandei? Para o Jefinho, eu tenho certeza que eu mandei, não sei se mandei para os outros. O testemunho, a história. Abençoarei você, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, o negócio que você comanda, o lugar que você trabalha. Abençoarei. Por quê? Porque a minha bênção está sobre a sua vida. Essa é a promessa de Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos a verdadeira descendência de Abraão. Diga: eu sou abençoado. E vai ser muito mais. E o tempo acabou há muito tempo. Então vamos terminar. Alguém vai dizer: outros vão dizer: amém, glória a Deus. Um silêncio. Depois que José assumiu o trono, as coisas aconteceram e um dia os irmãos dele foram comprar comida. E ele armou uma situação toda e mandou os irmãos de volta, prendeu Simeão, trouxe Benjamim. Mas no final de tudo, Gênesis capítulo 45, versículo 4, eu quero encerrar com isso, dizia assim: José disse assim: cheguem mais perto. José é uma figura de Jesus. E ele diz assim: chegue mais perto. O que ele diz? Disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Sou eu. Agora, eu acho que José foi que inventou aquela música: tem sabor de mel, a minha vitória tem sabor de mel. Deve ter sido. Alguém leu essa história. Quando eles se aproximaram, disse: sou eu sou José, aqueles que vocês venderam para o Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Deus vai abençoar você extravagantemente. Diz amém. Você crê nisso? Fique em pé comigo então, porque quando você fica em pé, eu termino mais rápido. Deus vai abençoar você extravagantemente. Mas Ele não vai abençoar você
para que simplesmente você possa querer tirar onda por aí. Ele tem um motivo. Diga, motivo. E esse versículo revela o motivo. Revelava, enquanto estava ali. Mas eu vou ler para você. Sumiu o versículo ali. E chegue mais perto. Gênesis 45, versículo 4. Disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, diga, não se aflijam, nem se recriminem. Sabe, às vezes as situações, as circunstâncias que a gente passa, tem um motivo e tem uma razão. A razão de José ter passado por tudo aquilo, ele resume em uma frase, ele diz assim, pois foi para salvar vidas. Vamos repetir? Pois foi para salvar vidas. Novamente. Pois foi para salvar vidas. Deus vai levantar você, mas é para salvar vidas. Quantos querem ser canal da bênção de Deus? Para que vidas sejam salvas. Dá um glória a Deus em nome de Jesus.